Meus amigos, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, pacifique os nossos corações. Nós estamos muito felizes com a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas também que bom que virtualmente, comemorando mais um aniversário desta Casa Espírita, casa esta pela qual tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração. E comemorar o aniversário de uma Casa Espírita, mais do que o passar de um período de tempo, é aniversário do entusiasmo, é o aniversário do esforço, é aniversário de dedicação, da fé, da comunhão de pensamentos, é aniversário da comunhão de ideais, é aniversário também de intercâmbio com aqueles que, da realidade espiritual, projetaram essa ideia para que ela pudesse se concretizar no mundo físico. É aniversário de vencer os desafios, é aniversário de estreitamento de laços, enfim, são muitos ideais envolvidos para além de uma simples comemoração de um passar de 365 dias. Então nós desejamos e muito que as próximas décadas também sejam de muito trabalho, sejam de muito esforço, sejam oportunidades para vencer os impedimentos, para calar divergências, para silenciar dissidências e para construir a cada dia mais e mais um posto de atendimento aos irmãos necessitados que também dos dois planos da vida buscam o consolo, a renovação da esperança, a calma para os momentos de aflição, especialmente com base nos ensinos de Jesus à luz do Espiritismo. Que Jesus fortaleça, ampare, proteja cada um. Nós vamos conversar hoje de uma maneira muito objetiva, muito superficial, sobre o tema que nos fora proposto, e numa próxima oportunidade a gente aprofunda essa conversa que vamos ter aqui nesse momento, que está registrada no Evangelho de João, em seu capítulo 14, versículo 27, quando Jesus nos traz o ensinamento, né? Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, e prossegue o ensinamento. Mas nós não queremos a sequência, nós queremos pegar o contexto dessa fala buscando os versículos anteriores. O evangelista João, no seu capítulo 14, ele começa desde o versículo 1, registrar o momento da despedida de Jesus. Jesus está se preparando para se despedir. E aí nós ficamos imaginando a aflição, o estado de perturbação com que os discípulos já começaram a se portar e até a sentir em função de uma possível ausência do Mestre Jesus, daquele modelo de paz, um modelo de segurança, de conforto, alguém que tinha sempre uma mensagem de carinho, de incentivo para passar a eles. E aí o evangelista começa dizendo, nas palavras, registrando as palavras de Jesus, dizendo assim: não se perturbe ou não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, e aí prossegue o ensinamento. Né? Mas imaginemos que ali estavam Tomé, Filipe, entre outros, participando desse diálogo, dessa conversa. E aí Tomé chega para Jesus e diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E aí Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Completem aí. Observe como que Jesus é o modelo de paz e como que o evangelista João vai construindo essa sequência para nosso raciocínio aqui. Eu sou o caminho. E aí Filipe, que está ali, naquele diálogo, né? Quer dizer, se Jesus diz assim, que ele estava indo, né? Estava indo e se encontraria com o Pai, se assim não fosse, já teria dito essa coisa toda, né? Que nós conhecemos do texto bíblico, texto do Evangelho. Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. E aí Jesus diz assim: quem me vê, vê o Pai.
Quem vê as minhas obras, está vendo as obras do Pai. Meus amigos, observemos nós que no próprio Evangelho de Jonas, capítulo 14, Jesus ainda vai dizer que ele é a porta, eu sou a porta. Então observe que a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Quem me vê, vê o Pai, quem vê as minhas obras, vê as obras do Pai. Daí nós não podemos nos esquecer de que o codificador trata na questão 625 do Livro dos Espíritos, ouvindo as entidades venerandas, o Cristo como sendo guia e modelo da humanidade. E a ideia de guia, quem conhece o caminho, quem sabe a direção, quem sabe para onde vai conduzir os seus tutelados. O modelo é o padrão, é aquele que vai ser observado, é quem está em evidência. E estando em evidência e em sendo observado, pode ser copiado. Portanto, seguido. Então, observe que o guia e modelo, então quem está nos oferecendo a paz, se apresenta como sendo a porta, como sendo o caminho, como sendo um reflexo aqui das obras que o Pai executa, que o Pai exerce, e por aí vai. Né? Então já deu para nós termos a ideia daquilo que é a essência dessa mensagem. Mas precisamos pensar o seguinte, uma coisa é deixar a paz, outra coisa é dar essa paz. E um outro modelo estabelecido é a paz que o mundo oferece. Portanto, Jesus está nos dizendo que há dois modelos de paz estabelecidos. Uma que ele nos deixa, e aí deixa para ser observado, e como que é a paz que o Cristo deixa? Fruto do trabalho, do esforço, da dedicação ao próximo, do socorro incessante aos necessitados. Esse modelo de paz ele nos dá, portanto não é a paz atrelada à ociosidade, mas é uma paz associada ao trabalho incessante no bem. Mas ele diz que o mundo também dá um modelo de paz. E quando nós pensamos nessa paz que o mundo oferece, nós vamos sempre pensar nessa ideia da ociosidade. Né? Quase sempre quando a gente está num determinado ambiente, por exemplo, cercado pela natureza, né? Um ambiente em que o verde predomina, e a gente pensa assim, nossa, que paz que esse lugar transmite. Uma paz externa. Essa paz, se nós pegarmos o dicionário para vermos o conceito, nós vamos ver que paz é calma, ou estado de calmaria, né? Paz é tranquilidade, paz é ausência de problemas, paz é satisfação das necessidades imediatas, é atendimento das necessidades terrenas, é calma interior. Mas o dicionário chega a dizer da paz armada, né? Que é aquela paz sustentada pelo temor, né? Aquela paz que está muito baseada na possibilidade de reação do outro. Então, para que o outro não reaja, eu me mantenho aqui numa atividade também de passividade. A gente observa isso em algumas nações, né? Então, se nós observarmos esse modelo que o mundo oferece, ele está atrelado à ociosidade, ele também está atrelado às coisas que são passageiras e se nós pensarmos em ausência de problemas, ausência de conflitos, nós não associamos a Jesus, porque Jesus se manteve em paz. Jesus se manteve em paz, apesar de estar o tempo todo cercado, o tempo todo rodeado por pessoas que lhe apresentavam problemas. Conflitos de toda ordem, conflito de várias naturezas, as pessoas apresentavam Jesus e ainda assim ele estava sempre no estado de calma interior, porque é uma conquista do ser naturalmente já perfeito. E, portanto, um modelo deixado a nós, ou a cada um de nós, que é essa conquista, uma paz, ou a paz, ou essa virtude, é uma conquista que se faz a cada dia de maneira gradativa, paulatina, no enfrentamento das nossas dificuldades, no enfrentamento dos nossos desafios, desafios das relações, dos relacionamentos, desafios da convivência, desafios da autoaceitação, do auto-perdão,
do se livrar ou de se libertar dos sentimentos de culpa, e assim nós vamos construindo em nós essa paz. E especialmente porque se pensarmos que estamos num mundo que é de expiações e de provas, e portanto predomínio da matéria muito forte sobre os espíritos que aqui vivem, que são, de um modo geral, espíritos imperfeitos, o que nós vamos encontrar aqui são as guerras. Nós vamos encontrar aqui a predominância da força, da intolerância, ao suicídio, aos homicídios, a fome, as enfermidades de um modo geral. Então as pequenas vantagens que nós, às vezes, porventura, gostamos de levar em relação ao nosso próximo. Então são esses desafios no mundo de expiações e provas. Então se nós pensarmos que só há a possibilidade de vivermos em paz quando nós estivermos um mundo de regeneração para frente, nós vamos abrir mão da possibilidade do exercício e especialmente do aprendizado no modelo de paz que o Cristo traz, ou que o Cristo nos dá, que é a paz conquistada mediante o enfrentamento dos nossos obstáculos, dos nossos desafios, especialmente os desafios internos. Esse tema é de sobremaneira importante, que Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, traz 7 lições só com o tema a paz. 7 lições. Analisando versículos, passagens diferentes do Evangelho, algumas até com o mesmo versículo, fazendo análises interpretativas diferentes, Emmanuel, com a clareza, com a lucidez do raciocínio, com a capacidade de síntese que tem, nos traz essa ideia da conquista da paz. E aqui ele comenta esse versículo, é Jesus e Paz, a lição 57, em que ele comenta exatamente João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E daí ele vem estabelecendo esses 2 modelos de paz. E diz Emmanuel que a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. E nós observamos, de fato, que aqueles momentos em que a gente acha que está em paz, normalmente, uma falsa calmaria por conta do mundo externo, do mundo que nos rodeia, está relativamente no estado de controle. Mas quando estamos afrontados de alguma ordem, pelos problemas, pelas adversidades que a vida nos apresenta, é essa fragilidade interna de uma virtude ainda não construída se apresenta. Daí vem a irritação, a cólera, a agressividade que ainda predomina na maioria de nós. Agora, diz Emmanuel que a paz que o Cristo oferece é de serviço renovador. Então, a construção da paz passa necessariamente pela observação do nosso estado interior. Como estão os nossos pensamentos, como estão os nossos sentimentos, no policiamento das nossas ações e atitudes diante do nosso próximo, nessa possibilidade de nos observarmos para nos educarmos. Daí uma paz que se constrói via autoconhecimento. E ela só se dá, como diz Emmanuel, no trabalho incessante no bem. Trabalho incessante no bem. E aí, se me permitem, os 2 parágrafos finais, nós não vamos ler a página aqui porque estamos otimizando o máximo esse nosso tempo. Emmanuel diz assim: recorda assim o exemplo do benfeitor excelso, ele está falando de Jesus. E não procures segurança íntima fora do dever corretamente cumprido. Então, paz é dever corretamente cumprido. E aí, isso nos faz lembrar muito o conceito de felicidade que os Espíritos apresentam na questão 922 do Livro dos Espíritos. Porque do ponto de vista material, felicidade, dizem os Espíritos, é a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, é a paz de consciência, portanto, do dever corretamente cumprido, e a fé no futuro. Então, quando nós cumprimos as nossas obrigações, os nossos deveres, sobretudo com uma retidão de pensamentos e de sentimentos,
nós estamos nessa conquista ou nessa construção paulatina da paz interior. Diz ainda o benfeitor: a paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres, a se dissociarem na inércia, ociosidade, paralisação das atividades. No entanto, ele diz assim: mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Permanente ascensão. Portanto, é estado, é construção paulatina que se faz no enfrentamento dos nossos desafios para a evolução. E aí, Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, traz 7 lições. Mas nós vamos finalizar aqui a nossa fala com uma receita de paz, que está no livro Espírito e Vida, de Joana de Ângeles, ditando a Divaldo Pereira Franco. Né? E ela fala desse modelo de paz do Cristo, e ela traz uma ideia de receita de paz. E aí a benfeitora espiritual diz assim: a fim de que te afastes dos obstáculos, as aflições e os anseios, portanto as perturbações interiores, a ausência de paz, para a construção da paz, ela diz assim: disciplina o tempo. Receita de paz: disciplinar o tempo. Estudar a doutrina dos Espíritos, que à medida que a gente começa a estudar, começamos a compreender o nosso próprio estágio, o estado do outro, o estágio do outro, entender as dificuldades que rodeiam, saber dos porquês que as pessoas tomam essas ou aquelas atitudes, e aí vamos nos mantendo no estado de calmaria interior, né? E ali nós vamos buscar o equilíbrio, diz a benfeitora espiritual. Selecionar os pensamentos. Mas até, como diz a passagem do Evangelho, um pássaro pode até pousar na nossa cabeça, mas daí a construir um ninho nós não podemos permitir. Então, selecionar os pensamentos, né? Buscar aqueles que edificam. Quando nos percebermos, né, envolvidos em pensamentos estranhos ao Evangelho, buscar aqueles que, lutarmos, né, para educar isso, buscar aqueles que vitalizam, que edificam, né, as coisas boas em nós. Visitar as dores maiores que a nossa, e não são visitas físicas nesse momento, que nesse momento uma ação de caridade é não visitar. Mas visitar também pelos nossos pensamentos, nas nossas preces, aqueles que estão passando por tormentos maiores do que os nossos. Ela diz ainda acompanhar um féretro, e aí nós temos, né, nesse momento especialmente, muitos exemplos daqueles que estão precisando das nossas preces, dos pensamentos, né, alinhados à proposta de evolução apresentada por Jesus. Distribuir algo pessoal, lembrando que dar daquilo que temos é diferente de dar daquilo que detemos. Porque aquilo que nós detemos está também atrelado à paz do mundo. Mas dar aquilo que temos está atrelado à paz que o Cristo nos deixa, à paz que o Cristo nos dá. Né? E diz a benfeitora espiritual, fazermos isso com assiduidade. E quando falo em assiduidade, me lembra 919, Santo Agostinho, uma regra de disciplina, né? O balanço diário para se conhecer. E ela diz que a fim de que as ondas, né, da inspiração superior possam nos visitar e daí acalmar os nossos corações. Evitarmos, meus amigos, diz Emmanuel em outra página aqui, no Palavra de Vida Eterna, evitarmos bater portas, janelas, arrastarmos móveis dentro de casa, provocando barulhos. Não é deixar de fazer limpeza, não. Mas evitarmos, né, aquela bateção de portas, os gritos. São receitinhas de paz, para nós vivermos em paz. Mas não nos esqueçamos de que a paz do mundo, como diz a canção, nós não vamos aqui cantar em respeito a vocês, a paz do mundo começa em mim. E esse começar em mim é o esforço constante, diário, gradativo, pelo enfrentamento dos nossos desafios íntimos, desafios da nossa educação dos nossos sentimentos, educação dos nossos pensamentos. Educação para compreender a dificuldade do outro, para entender as opiniões que o outro dá e respeitá-las,
para aceitar o modo de vida como o outro escolheu, para se posicionar, aceitando as dificuldades que a vida vem nos apresentando, mas, sobretudo, no exercício de fé, de autoaceitação, de auto-perdão, do se libertar das culpas, para caminharmos sempre buscando a proteção divina, o amparo da espiritualidade superior, para que possamos vencer todos os dias os desafios que nos são apresentados e, especialmente, construir essa paz em nós. Então, agradecendo a Jesus a oportunidade, agradecendo ao convite que nos será feito, queremos, especialmente nesse momento, Jesus, ante tanta coisa de que nós gostaríamos de te pedir, simplesmente dizer nosso muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Aos amigos espirituais, nosso muito obrigado. Muito obrigado. Sejamos em paz. Muita paz a todos.